Agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte e ex-deputado federal, o Adson Ribeiro, do PCdoB. Bom dia para o senhor, muito obrigado por falar com a gente aqui na Rádio Super. Hoje, já explicando aos nossos ouvintes que costumam, acompanhar a nossa live também e podem ver os nossos entrevistados. Hoje, por um probleminha técnico, a gente vai conseguir só ouvi-lo. Bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super. Adson, hoje há a expectativa, para a coletiva da Prefeitura de Belo Horizonte para saber se Belo Horizonte vai avançar na fase da flexibilização ou se permanece como está. Enquanto o pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte já começa perguntando como que o senhor tem acompanhado as decisões da Prefeitura em relação ao coronavírus, se concorda ou não com o que tem sido feito na cidade até aqui. Olha, eu concordo. Eu acho que tem sido um grande esforço do Poder Público Municipal, de médicos, especialistas, especialmente da população de Belo Horizonte, que compreendeu, diferentemente de outras capitais, a importância do isolamento social, e isso tem feito com que os índices da cidade sejam índices menores se comparados a outras capitais. Então é bom que não afrouxemos agora o cinto, porque estamos numa fase, o Brasil pelo terceiro dia seguido tem mais de 1.200 mortos, infelizmente, já chegando a 45 mil brasileiros que morreram pela Covid-19. Então, acho que toda atenção e fazer a abertura com muito planejamento, com muita segurança, porque o dado bom hoje, se afrouxarmos, pode amanhã significar o aumento aqui da infecção e morte, e isso nós não queremos. Bom, o que o senhor pensa que seja o necessário para o momento pós-pandemia, para a reativação econômica da cidade? A gente já trouxe, por exemplo, aqui um dado de que o setor de comércio e serviços perdeu aí algo em torno de 20 mil postos de trabalho. É uma realidade que nós sabemos que vamos precisar conviver com ela e, claro, reativar economicamente a cidade. Por onde o Adson deve passar essa reativação? Olha, Rodrigo, eu penso que o primeiro legado negativo da pandemia são as mortes, claro, os entes queridos que se foram, e isso não tem volta. O segundo grande problema no pós-pandemia será a questão econômica para todos os municípios, para todo mundo. E penso que em Belo Horizonte nós precisamos, de fato, apoiar de forma muito mais intensa do que tem sido feito as micro e pequenas empresas. As micro e pequenas empresas são as que mais empregam no Brasil, as que menos desempregam em períodos de crise, e durante essa pandemia ficaram totalmente desamparadas, São comerciantes, são salões de beleza, são self-service, pequenos comércios. Esses pequenos negócios são os que mais geram postos de trabalhos formais no Brasil. Em Minas Gerais, nós temos 750 mil micro e pequenas empresas, representam mais ou menos 48% da massa salarial do Estado. Então, Belo Horizonte, como a capital e a locomotiva da economia do Estado de Minas Gerais, precisa ter uma política que force que os bancos tenham juros zero para as micro e pequenas empresas, dilatem os prazos, por exemplo, de financiamentos, ofertem às micro e pequenas empresas capital de giro, ou seja, são questões importantes para a retomada da atividade econômica, Então, as micro e pequenas empresas estão sofrendo, estão morrendo, e o pior, que isso vai gerar um número de desemprego ainda muito maior. No Brasil, estima-se que a pandemia vai gerar algo em torno de 13 milhões de novos desempregados. Nós podemos chegar, portanto, a um índice de desemprego de 23% da população. Minas Gerais já havia algo em torno de 10% da população economicamente ativa estava desempregada. Então, essa é uma questão central que eu pretendo abordar não apenas na campanha, mas depois, como prefeito de Belo Horizonte, colocar isso como centro das minhas preocupações. Como gerar emprego e renda para a população de Belo Horizonte. Pois é, essas medidas que o senhor citou aí de incentivo às micro e pequenas empresas que têm um papel importantíssimo na economia, são papéis mais do governo do estado, também do governo federal. Do ponto de vista da prefeitura de Belo Horizonte, é possível fazer alguma coisa, já que, por exemplo, a prefeitura cobra o ISS? É possível abrir mão, por exemplo, de algum tipo de receita, reduzir, por exemplo, um pouco desse imposto? Olha, como você bem disse, são dois movimentos. Um movimento ligado ao governo federal e ao governo do estado, que, diga-se de passagem, têm sido inertes nessa ajuda aos micro e pequenos empresários.
mas por parte da Prefeitura é possível fazer muita coisa. Primeiro, como você disse, são questões tributárias que a Prefeitura pode colocar em condições melhores, como por exemplo IPTU, como por exemplo ISS, mas é sobretudo, Rodrigo, estimular a economia interna. Por exemplo, a Prefeitura pode adotar mecanismos de forma mais intensa, como as compras governamentais. Por vezes, se faz uma licitação em Belo Horizonte e o vencedor dessa licitação são empresários de outros estados, né? Nós podemos, em vários itens da Prefeitura, arranjar isso com a Associação Comercial de Belo Horizonte, com os estabelecimentos comerciais, isso na área da educação, isso em muitas compras da Prefeitura. Tudo isso faz com que esse dinheiro fique em Belo Horizonte. Ao ficar em Belo Horizonte, ele estimula o comércio, estimula a pequena empresa, mantém postos de trabalho, ou seja, nós temos que pensar isso em todas as frentes. As obras também, a Belo Horizonte tem, a todo ano, nós vivemos com o problema das enchentes, em que pese o Calil ter dito na sua campanha eleitoral que Belo Horizonte não precisava de obras, ele se equivocou. Belo Horizonte não precisa de muitas obras, mas precisa de obras centrais e estruturais. Por exemplo, obras ligadas à contenção das enchentes, né? Essas frentes de trabalho, quando você investe na construção civil, isso gera muitos postos de trabalho, o que tem um efeito direto na economia do município. Então nós precisamos sair dessa zona de conforto. Nós acreditamos que Belo Horizonte pode muito mais, mas o que vai nortear o próximo período, sem sombra de dúvidas, é a preocupação em reativar a economia do município, gerar frentes de trabalho, postos de trabalho, renda para a população, para que Belo Horizonte possa reencontrar o seu caminho de desenvolvimento. Adson, uma pergunta que a gente tem feito para aqueles que se apresentam como pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, que a gente entrevista aqui no Café com Política, é em relação à aprovação do prefeito, né, Alexandre Calil, para uma possível reeleição. O que, na opinião do senhor, você precisa fazer para que você possa chegar ao pleito, para que você possa ser eleito? Olha, minha campanha, minha pré-campanha agora e posteriormente minha campanha não será uma campanha raivosa, não será uma campanha do ódio. Aliás, o Brasil está saturado disso. A minha campanha é uma campanha da racionalidade, da proposta, da emoção. E eu quero debater com a cidade os programas para Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade que era tida como uma cidade democrática. Por aqui passaram grandes prefeitos, como Patrus Ananias, como Célio de Castro. Cada um deu a sua contribuição e tornou essa cidade moderna, tornou uma cidade vanguardista. E nós precisamos resgatar isso em Belo Horizonte. Belo Horizonte, nos últimos anos, tem sido uma cidade muito violenta, tem sido uma cidade intolerante, tem sido uma cidade que tem se manifestado eleitoralmente votando em candidaturas ultraconservadoras, como é o caso do Bolsonaro. Então não me assusta hoje a aprovação do prefeito Calil, e nem eu vou atirar pedras na vidraça do Calil. Não se trata disso. Eu quero debater um programa para a cidade de Belo Horizonte. O que me preocupa em Belo Horizonte são 5.000 crianças de 0 a 2 anos que não têm acesso à educação infantil e com isso não permite nem ter informação numa fase crucial da infância, como também não permitem suas mães a entrarem no mercado de trabalho, a sustentarem suas famílias. Eu quero debater o transporte de Belo Horizonte, porque nós não aguentamos mais gastar 3 horas do dia indo ao trabalho e voltando. E muito se falou em abrir caixa preta da BH Trans, mas nada foi feito. Nós temos um transporte caro, ineficiente, sem nenhum tipo de interação metropolitana, sem nenhum tipo de subsídio para que ele funcione na região metropolitana. Nós precisamos debater temas que são temas de interesse da sociedade de Belo Horizonte. E como eu te disse, eu acho que o apoio, a popularidade que o Calil tem é mérito dele. Cabe ao debate eleitoral as propostas serem confrontadas, os projetos para Belo Horizonte serem confrontados, mas de forma politizada, respeitosa, fraterna, colocando não as disputas partidárias no primeiro plano, mas colocando um projeto claro, nítido e de desenvolvimento para Belo Horizonte. Ou seja, eu acho que a eleição desse ano, ela finda a era de eleição em presidentes de clube, em artistas, em cantores, em personalidades. Eu acho que a eleição do Zema, do Bolsonaro, de tantos outros governantes Brasil afora, mostraram que as eleições é algo sério. A gente precisa votar em pessoas que conheçam a administração pública, sejam vocacionadas para a função pública, e eu acho que isso faz parte também do metabolismo político que o Brasil passa por ele, e eu confio que essas eleições elegerá uma leva de administradores municipais
municipais, de vereadores para câmaras municipais, muito melhor daquela que foi eleita em 2016 e 2018. Em 2018, Adson, o seu partido, o PCdoB, não conseguiu romper a cláusula de barreiras e isso implica numa série de dificuldades para a sobrevivência do partido, como acesso a recursos, a tempo de TV, por exemplo. Aí eu te pergunto o seguinte: primeiro, que importância teria ou tem a sua candidatura nesse processo de sobrevivência do PCdoB, que é um partido antigo e tradicional, diga-se de passagem, e para além disso, muito se discutia em Belo Horizonte uma união das esquerdas, uma frente de esquerdas envolvendo PCdoB, PT, PSOL, o PT que vem dizendo que também vai ter candidatura própria, o pessoal que já anunciou a pré-candidatura da deputada federal Áurea Carolina. Como é que fica o cenário do PCdoB? Que papel tem a sua candidatura nessa necessidade de sobrevivência do partido? Olha, Rodrigo, em primeiro lugar, só corrigindo a sua informação, em que pese o PCdoB não ter alcançado a cláusula de barreira, foi incorporado ao PCdoB o Partido Pátria Livre, e com isso Sim. O PCdoB passa a gozar de todo o direito que todos os partidos que alcançaram a cláusula gozam, como tempo de TV, fundo partidário, todas as suas funções legais. Mas não deixa de correr um risco nessa eleição agora de 2020, Sim, né, Watson? Mas cada dor no seu momento. E a cláusula de barreira, ela só vale nas eleições nacionais, Sim. Portanto em 22. Agora, em 2020, o que para nós é importante é o seguinte: olha, nesse campo das esquerdas, o PCdoB é o único partido que não teve nenhum dos seus filiados participando do governo Calil. Então nós estamos a cavaleiro, ou seja, nós não participamos do governo do Calil e nós queremos apresentar um projeto para a cidade de Belo Horizonte, um projeto que ele pode estar unificado no primeiro turno. Eu me sentiria muito honrado se eu recebesse o apoio do PSOL ou do PT, de tantos outros partidos. Aliás, nós estamos em franca conversa com esses partidos, mas se não recebermos, eu também acho que há o espaço nessas eleições para que cada partido apresente as suas candidaturas, porque a legislação eleitoral atual, ela proibiu a coligação entre vereadores, então todo partido vai ter que ter a sua chapa própria de vereadores e vai ter que ter um candidato a prefeito. Isso só não acontece com o prefeito, porque os vereadores, como o prefeito conseguiu na última semana colocar 12 vereadores para dentro da sua chapa, o PSD, que é o mesmo partido do Kassab. Ou seja, somente quem tem muito poder econômico, poder político como prefeito é que consegue ter 12 vereadores e um monte de partidos que estão interessados ali em ocupar cargos na prefeitura após a eleição, ou apostam que em 22 o Calil pode ser candidato a governador e querem também ocupar cargos. Enfim, cada partido tem suas ideias. O PCdoB não pensa assim. E eu sou candidato, Rodrigo, dentre outras coisas, primeiro por acreditar que Belo Horizonte pode muito mais do que tem feito. Ela precisa resgatar o seu papel vanguardista nas políticas públicas, na participação popular, no controle das políticas sociais, no desenvolvimento econômico, na geração de renda. Mas eu também sou candidato porque muito me assustou e tem assustado no último período essa crescente onda fascista e fascistizante que o Brasil venha assistindo. Olha, nós vimos o que aconteceu ontem. Ontem foi preso na casa do advogado do Bolsonaro, o Flávio Queiroz, que era assessor o Queiroz, que era assessor do Flávio Bolsonaro, filho do presidente. O ministro da Educação é demitido e ganha um cargo no Banco Mundial para receber 1.300.000 por ano. Ou seja, a sociedade, ela que foi às ruas achando que estava fazendo uma limpeza na política e fazendo uma mudança, ela acabou elegendo governantes, especialmente o governo federal, pior do que nós tínhamos. Então tem nos assustado essa onda que diz, temos que fechar o Congresso, fechar o Supremo Tribunal Federal, e nós temos que atacar os negros, as mulheres, os homossexuais, os índios, o desmatamento na Amazônia. Olha, o Brasil está vivendo descendo uma ladeira que pode ser muito perigosa. E as eleições municipais, especialmente nas capitais, são também espaços para esse debate político. O debate político que sem democracia o Brasil não tem futuro, sem respeito às instituições, sem respeito ao parlamento, aos governos. Ou seja, isso é algo muito caro à nossa democracia. Então é preciso um partido como o PCdoB
que não é um partido de ocasião, ele não foi criado há 20, 30 anos ou há 15 anos. O PCdoB vai completar em 2022 100 anos. Nós passamos pelos principais momentos da história desse país nos últimos 100 anos. Ditadura de Vargas, ditadura militar, direta já. Ou seja, se tem alguém que lutou e compreende a importância de se barrar ideias totalitárias, ultradireitistas, fascistas no Brasil, é o PCdoB. Então nós também nos vimos na necessidade de apresentar nossa candidatura para que a gente possa fazer o debate, especialmente com os jovens, uma geração que, através de fake news, muitas têm sido recebidas informações equivocadas, por exemplo, do que foi o ato institucional número 5, do que foi a ditadura militar. Então são questões também, para além das políticas públicas de Belo Horizonte, porque isso é o que nos motiva mais, isso é o que nos movimenta para essa pré-candidatura, mas também tem um pano de fundo que precisa ser debatido nessas eleições. O Brasil precisa restabelecer plenamente o Estado Democrático de Direito, a democracia e o pleno funcionamento das instituições. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas num ping-pong aqui, tá combinado, Adson? Tá bom, Rodrigo. Para começar, uma prioridade para Belo Horizonte. Gerar emprego. Gestão Calil em uma palavra. Um cartola. Postura do atual prefeito na pandemia. Boa. Governador Romeu Zema na pandemia. Uma decepção. E o presidente Jair Bolsonaro na pandemia. Mensageiro da morte. A economia após o coronavírus. Destroçada. Pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte e ex-deputado federal Adson Ribeiro, do PCdoB, foi o nosso convidado de hoje no Café com Política. Obrigado, Adson, pela entrevista. Thalita, de coração eu que agradeço a você, ao Rodrigo, todos os ouvintes da Rádio Super. É sempre um prazer estar conversando com vocês, tá bom? Prazer é nosso. Muito obrigado, Adson.